Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Salmo, continua em Salmo 119, de verso 75 a 175. Vamos finalizar esse acompanhamento. Essas ministrações foram maravilhosas esses dias. Foi o processo que Davi todo ele relatou, uma boa parte do seu processo até chegar à sua promessa, e ele nos ensinou, passou muito para a gente. Aconselho que meus amados queridos irmãos e toda a humanidade venha fazer uma leitura, venha meditar e venha viver o Salmo 119, não só o Salmo 119, mas toda a palavra, amém? Então, aqui no Salmo 75, de versos 75 a 175, Davi já estava no processo já estava bem próximo à sua promessa. E aqui no verso 105 e 106, Davi já falava assim o Senhor: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Prometi ao Senhor e volto a prometer. Cumprirei suas ordenanças justas. Suas ordenanças justas. Glórias a Deus. Aqui Davi, como ele já vinha passando todo aquele processo, o processo de desafios, o processo de ouvir ao Senhor, o processo de ler, de orar ao Senhor, o processo de esperar no Senhor, que não é fácil no tempo do Senhor, mas o tempo do Senhor é perfeito aqueles que está disposto a cumprir. Fácil não é, mas em Deus e com Deus nós chegaremos ao topo, nós chegaremos junto com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor, a gente chega à nossa almejada, almejada e tão sonhada promessa. As promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas. Quando, meus amados queridos irmãos, vocês tenham uma palavra, qualquer um de vocês que tenha uma palavra do Senhor, que venha se confirmar, que venha se confirmando essa promessa, essa profecia que vocês, essa revelação que vocês tiveram na vida de vocês. Vocês estão debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra do Senhor, e quando chega o tempo, o Senhor cumpre. É por isso que nós temos que estar atentos às promessas do Senhor, porque a promessa do Senhor é perfeita. Tudo que vem do Senhor, tudo que vem dos céus é perfeito, mas para isso precisa realmente de um ajuste, de uma alinhagem, de um tempo. Para chegarmos na promessa, precisamos ser processados. Há um processo, as etapas que tem que ser obedecidas. Glórias a Deus. Amém? E que vocês venham, e que nós, eu digo vocês, mas é nós, retificando, nós venhamos ser obedientes ao Senhor, para que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas. E aqui Davi estava comparando que tudo que ele passou, os desafios, as alegrias, as tristezas, os momentos felizes, os momentos de desafios, os momentos de querer desistir, mas ele diz que tudo serviu, foi como uma lâmpada nos caminhos dele, que tudo que o Senhor vinha o ensinando foi como uma lâmpada para que ele fosse enxergando o caminho, para que ele não desistisse, para que ele não desanimasse, para que ele fosse se fortalecesse. Então, tudo que ele passou, ele se compara a uma lâmpada. Aqui, a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho para onde eu ando, até chegar à promessa.
e ele chegou. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente também venha viver, venha passar nos testes e a orientação do Senhor, que a gente venha nesta manhã comparar o direcionamento do Senhor a uma lâmpada que nos direciona a um caminho, ao caminho do propósito, ao caminho da promessa, ao caminho dos projetos de Deus para as nossas vidas, para que a gente venha viver essa vida plena, venha viver essa plenitude com o Senhor, amém? E aqui também no verso 162, Davi já tinha realmente chegado na promessa. Davi chegou à sua promessa e ele estava aqui louvando e glorificando ao Senhor, dizendo ao Senhor que as suas promessas são a minha grande alegria, são melhores do que encontrar um tesouro. Davi disse que chegar nas promessas do Senhor é melhor. Chegar nas promessas no propósito do Senhor é melhor do que ganhar tesouros. Glórias a Deus, porque ele ganhou experiência, ele ganhou sabedoria, ele ganhou proteção, ele ganhou caminhos abertos, portas abertas. Ai, meu Deus, que maravilha, viu? Que maravilha. Ele estava aqui rindo, glorificando ao Senhor. No verso 162, ele diz, são melhores do que encontrar um tesouro, as promessas do Senhor. E assim como o Senhor falou com Davi, das promessas, e Davi foi insistente e persistente, tirou nota 10, que a gente venha estar alinhado a esse propósito, alinhado a enfrentar todos esses desafios com Jesus, porque quando Jesus está no barco, meus amados queridos irmãos, nós estamos seguros. Ele enfrenta a tempestade junto com a gente, ele chora junto com a gente, ele se alegra junto com a gente, ele ri junto com a gente, ele nos abraça, ele enxuga as nossas lágrimas. Quando a gente vê um desânimo, querer desistir, o cansaço, ele inova e renova as nossas forças. Glórias a Deus, vamos pegar esse Salmo 119 e ter como base do processo. Vamos pegar a palavra do Senhor, meus amados queridos irmãos, como um processo que nós temos, como uma bússola que nós temos que estar meditando na palavra de dia e de noite. Aqui, como diz na palavra, que a gente venha meditar de dia e de noite, para que a gente venha viver os sonhos do Senhor, a plenitude do Senhor, as promessas do Senhor, que é melhor do que ganhar tesouros. Glórias a Deus. Ele ganhou experiência, sabedoria, muitas e muitas riquezas, não digo não só riquezas materiais, mas o conhecimento, a mudança de mentalidade, que é um dos fatores principais, que a mudança da mentalidade muda e direciona a gente para o propósito do Senhor, porque não é fácil. Uma mudança de mentalidade não é fácil, mas com o Senhor, com a gente deixando o Senhor ajustar os parafusos, alinhar o que está desalinhado, fazer os ajustes necessários em nossa vida e na nossa mente, na nossa forma de pensar, de falar, de agir, nas emoções, no coração, enfim, no todo. Essa mudança de dentro para fora, que é tão almejada, que é tão desejada, e feliz daqueles que permitem esse trabalhar e esse agir do Senhor. E nesta manhã, que a gente venha ter essa disciplina com o Senhor, sabendo que Ele está no barco, Ele é aquele que acalma a tempestade, que enxuga as nossas lágrimas e que está ao nosso lado, querendo que a gente chegue ao nosso propósito e à promessa. Glórias a Deus por esta palavra. Meus amados queridos irmãos, obrigada pela paciência da gente ter estudado juntos a palavra, esse salmo de 119 de Davi, onde Davi passou, nos mostrou todo o processo pelo qual ele passou. E aqui foi um pouco do que ele passou para a gente, mas cada um passa os seus, e não é diferente como foi com Davi e com os outros anos,
há anos atrás, como os nossos antepassados, é com a gente no dia atual e para as nossas futuras gerações são iguais, também não muda. Porque o propósito do Senhor, cada um passa os seus, cada um tem os seus, mas o processo é bem parecido. O processo não muda. Todos nós, para chegarmos à bênção, para chegarmos à promessa, para chegarmos ao propósito alinhado à vontade do Senhor, temos que passar pelo processo. Amém? Eu vou orar para que a gente venha viver essa promessa linda, como Davi estava aqui dizendo que é melhor, as promessas do Senhor é melhor do que o tesouro. E eu me emociono neste momento, fico emocionada de ver o trabalhar e o agir de Deus em nossas vidas, que a gente venha viver essa promessa linda que Ele viveu, que nós somos filhos do Altíssimo, assim como Ele foi, nós somos filhos do Altíssimo e nós merecemos chegarmos à promessa. Amém? A minha oração é para que todos nós venhamos chegar a alcançar essa promessa tão especial e tão almejada por todos nós. Me perdoe, me desculpem, mas eu fico emocionada mesmo de saber o agir e o trabalhar do Senhor, o processo lindo dele. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Paizinho, por esta passagem, que meus amados, queridos irmãos venham, Senhor, que a gente venha ter essa paciência de viver esse processo que é necessário, Jesus. É necessário nós passarmos para chegarmos à nossa promessa, e assim como o salmista Davi passou, ele relatou um pouco do processo dele para conosco, como foi o processo dele. E ele, hora nenhuma, desistiu, ele foi forte e foi valente, que nós sejamos como ele, sejamos fortes e valentes para chegarmos ao propósito. E quando ele chegou ao propósito, as promessas do Senhor, ele relatou: Senhor, chegar nas suas promessas, Pai, é melhor do que ganhar tesouros, ó Deus. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Pai, pela vida dos meus amados, queridos irmãos. Obrigada, Pai, por esta manhã, por essa direção. O Senhor disse que tinha muitos para despejar para os nossos, para nós. E nós recebemos, ó Deus. Nós recebemos com gratidão, com emoção, com sabedoria, com alinhamento e com discernimento. Sabemos que é uma chave que o Senhor nos entrega nessas passagens desses dias que o Senhor disse que tinha muito a derramar para os nossos. Que assim mesmo como eu estou me sentindo, com meus amados queridos irmãos, sinta isso, tenha essa empatia, sinta o Senhor falando ricamente e poderosamente nesta manhã, nessa direção que nós passamos esses dias todos, lendo a palavra, meditando na palavra, e o Senhor derramando a sua graça, a sua sabedoria, o seu alinhamento para que nós venhamos chegar às nossas promessas, que a gente venha atingir as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso propósito. Amém? Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus. Amém?